Dois sócios tentam aplicar um golpe milionário durante uma reunião decisiva. Mas uma menina pobre vê a troca do contrato e fotografa tudo. Ela interrompe o momento exato da assinatura e é desacreditada. Até que as provas revelam a verdade, e ela salva um império da ruína. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A cidade de São Paulo acordava naquela manhã de junho com o céu cinzento característico do inverno paulistano. No bairro do Morumbi, em uma das mansões que marcavam a paisagem dos jardins, Roberto Almeida abria os olhos antes mesmo do despertador tocar. Aos 52 anos, ele carregava nos ombros a responsabilidade de comandar a Almeida Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país, que ele mesmo fundara há 25 anos em uma garagem alugada na Vila Madalena. Naquela época, Roberto era apenas um jovem engenheiro recém-formado pela Poli, cheio de sonhos e sem dinheiro no bolso. Hoje, seu nome constava nas listas de empresários mais influentes do Brasil. Mas o sucesso não tinha apagado a simplicidade que ele trazia desde os tempos difíceis. Roberto continuava acordando cedo, preparando o próprio café quando possível e tratando todos ao seu redor com o mesmo respeito que gostaria de receber. Enquanto se levantava da cama king size, ele olhou pela janela panorâmica que dava vista para o jardim impecavelmente cuidado. Hoje seria um dia decisivo. Depois de meses de negociações discretas, a fusão com a Tech Global Solutions estava prestes a se concretizar. Era o tipo de acordo que transformaria a Almeida Tech na maior empresa de tecnologia do país, superando até mesmo as gigantes internacionais que dominavam o mercado brasileiro. Roberto caminhou até o closet, escolhendo cuidadosamente o terno azul marinho que usaria para a reunião. Precisava demonstrar confiança, autoridade, mas também a humildade que sempre o caracterizou. Enquanto ajeitava a gravata diante do espelho, não conseguia evitar um sorriso. Tudo aquilo parecia um sonho distante há apenas alguns meses. A oportunidade havia surgido através de dois de seus sócios mais antigos, Rodrigo Tavares e Patrícia Mendes. Ambos faziam parte da Almeida Tech desde o início, quando a empresa ainda era um projeto frágil, lutando para sobreviver no mercado competitivo. Rodrigo cuidava da área comercial com maestria, enquanto Patrícia comandava o departamento financeiro com pulso firme. Roberto confiava neles quase como confiaria em irmãos. Foram Rodrigo e Patrícia que apresentaram a Tech Global Solutions como parceira ideal para a fusão. Segundo eles, a empresa tinha presença consolidada em diversos estados e estava buscando exatamente o tipo de inovação tecnológica que a Almeida Tech oferecia. A proposta parecia perfeita demais para ser verdade, mas Roberto acreditou. Afinal, eram 25 anos de parceria, de batalhas vencidas juntos, de momentos difíceis superados lado a lado. Do andar de baixo chegava o aroma inconfundível de café fresco. Mariana certamente já estava na cozinha, preparando tudo com o capricho de sempre. Mariana dos Santos trabalhava na casa de Roberto há quase 10 anos. Ela havia chegado ali por indicação de uma conhecida, trazendo consigo uma filha pequena, olhos cansados de quem conhecia a luta e uma vontade imensa de recomeçar. Roberto lembrava perfeitamente do dia da entrevista. Mariana estava nervosa, segurando a mão da filha de 6 anos, uma menina miúda de olhos curiosos que observava tudo ao redor com atenção quase científica. Ela explicou que havia se separado há pouco tempo, que precisava de um trabalho estável para garantir o futuro da filha, que faria o melhor possível se ele lhe desse uma chance. Ele não apenas deu a chance, ofereceu um salário justo, ajudou a matricular a menina em uma escola pública de qualidade, permitiu que Mariana ajustasse os horários quando necessário para acompanhar a filha, e tratou ambas sempre com dignidade. Para Roberto, não fazia sentido construir um império, se isso significasse pisar nas pessoas que trabalhavam para torná-lo possível. Ao descer as escadas de mármore, Roberto encontrou Mariana na cozinha ampla e moderna, preparando a mesa do café com a precisão de quem conhecia cada detalhe daquela rotina.
Ela usava o uniforme simples, mas impecável, os cabelos presos em um coque baixo, e sorriu ao vê-lo entrar. Bom dia, seu Roberto. Já preparei o café do jeito que o senhor gosta. E fiz aqueles pães de queijo que o senhor adora. Mariana, você é uma bênção nesta casa. Muito obrigado. Imagine, seu Roberto. É o mínimo que posso fazer. Hoje é um dia importante, não é? A reunião da fusão? Isso mesmo. Estou um pouco nervoso, para ser sincero. Mariana serviu o café na xícara de porcelana branca, adicionando apenas uma colher de açúcar, exatamente como ele preferia. Conhecia cada hábito, cada preferência, cada pequeno detalhe da rotina de Roberto. Não era apenas uma funcionária. Com o tempo, havia se tornado parte daquela casa, uma presença constante e reconfortante. O senhor vai se sair muito bem. Sempre se sai. É um homem honesto, trabalhador. Deus abençoa quem age com retidão. Espero que você esteja certa, Mariana. É um passo grande demais. Às vezes tenho medo de estar sonhando alto demais. Sonhar alto é o que trouxe o senhor até aqui. Não tenha medo. Roberto sorriu, tocado pela sinceridade daquelas palavras. Mariana tinha uma sabedoria simples, daquelas que vêm da vida vivida, dos desafios enfrentados, das vitórias conquistadas com suor e determinação. Ele admirava aquilo nela. A porta da frente se abriu e ambos ouviram passos apressados no corredor. Era Sofia, a filha de Mariana, que agora tinha 15 anos. A menina entrou na cozinha carregando a mochila escolar pesada e uma pilha de livros debaixo do braço. Os cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo alto, e os olhos castanhos brilhavam com aquela inteligência característica que Roberto sempre notara nela. Mãe, cheguei. Oi, seu Roberto. Bom dia, Sofia. Como foi a aula? Ótima. A professora de literatura falou sobre Machado de Assis hoje. Estamos estudando Dom Casmurro. É fascinante como ele constrói a narrativa, fazendo o leitor questionar tudo o tempo todo. Roberto sorriu. Sofia era uma leitora voraz desde pequena. Ele mesmo havia presenteado a menina com vários livros ao longo dos anos e sentia orgulho ao vê-la florescer intelectualmente. Era uma jovem brilhante, dessas que a vida tentava esconder nas sombras da desigualdade, mas que insistiam em brilhar mesmo assim. Você tem uma mente privilegiada, Sofia. Nunca perca essa curiosidade. Obrigada, seu Roberto. A gente só aprende quando questiona, né? Mariana interrompeu a conversa com a delicadeza de sempre. Sofia, vai se arrumar e depois volta para comer alguma coisa. Seu Roberto tem uma reunião importante hoje. Ah, é? Que tipo de reunião? Roberto hesitou por um momento, mas decidiu compartilhar. É uma fusão empresarial. Se tudo der certo, vamos nos juntar a outra empresa e nos tornar a maior do setor no país. Os olhos de Sofia se iluminaram. Sério? Isso é incrível. O senhor deve estar muito animado. Estou. E nervoso também. É uma decisão grande. Sofia colocou a mochila no chão e olhou para Roberto com aquela seriedade que às vezes surpreendia pela maturidade. Meu professor de história sempre diz que as grandes decisões moldam o futuro, mas que a gente nunca deve decidir com pressa. Ele fala que é melhor pensar 2 vezes do que se arrepender a vida inteira. Sábia observação, Sofia. Vou me lembrar disso. A menina sorriu e saiu da cozinha para trocar de roupa. Mariana olhou para Roberto com uma expressão difícil de decifrar. Ela é esperta, seu Roberto. Às vezes, assusta o tanto que ela percebe das coisas. É verdade. Sofia tem um olhar aguçado. Você fez um trabalho maravilhoso com ela, Mariana. Faço o que posso, seu Roberto. Quero que ela tenha um futuro melhor que o meu. Que ela possa estudar, se formar, ter escolhas. E ela terá. Tenho certeza disso. As horas passaram rapidamente. Roberto revisou os documentos da fusão mais uma vez, conferindo cada cláusula, cada número, cada detalhe técnico. Tudo parecia perfeito. Rodrigo e Patrícia haviam feito um trabalho impecável nas negociações preliminares. A Tech Global Solutions oferecia exatamente o que a Almeida Tech precisava para expandir. Por volta das 14h, Mariana tocou na porta do escritório de Roberto. Seu Roberto, os convidados chegaram.
Arrumei a sala de reuniões como o senhor pediu. Perfeita, Mariana, muito obrigado. Pode servi-los um café enquanto eu termino de revisar estes últimos papéis? Claro, seu Roberto. Mariana desceu as escadas e encontrou Rodrigo Tavares e Patrícia Mendes na sala de estar aguardando. Rodrigo era um homem de 48 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável e uma expressão de confiança que beirava a arrogância. Patrícia, por sua vez, tinha 45 anos, usava um conjunto executivo vermelho vivo e maquiagem perfeita. Ambos exalavam poder e autoridade. Quando Mariana entrou na sala, Rodrigo mal ergueu os olhos. Finalmente. Pode trazer café. E seja rápida, temos um compromisso importante. Mariana engoliu a rispidez da resposta e assentiu com educação. Claro, vou preparar agora. Na cozinha, suas mãos tremiam levemente enquanto organizava a bandeja. Havia algo naqueles dois que sempre a incomodava. Não era apenas a frieza ou a falta de gentileza, era algo mais profundo, uma sensação instintiva que ela não conseguia nomear. Ao longo dos anos trabalhando naquela casa, Mariana havia aprendido a confiar em seus instintos. Sofia apareceu na cozinha, já trocada, usando jeans e uma blusa simples. Mãe, posso ajudar? Pode levar esta bandeja para a sala. Mas com cuidado, viu? Claro. Enquanto Sofia carregava a bandeja, Mariana a seguiu de perto. Ao entrarem na sala, Patrícia olhou para a menina com uma expressão de desdém mal disfarçado. O que essa criança está fazendo aqui? Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. É minha filha, senhora. Ela está me ajudando. Rodrigo bufou, impaciente. Roberto sempre foi mole demais com essas coisas. Casa não é lugar para filhos de empregada ficarem circulando. Sofia colocou a bandeja na mesa com cuidado, mas suas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de indignação contida. Mariana percebeu e colocou a mão no ombro da filha, um gesto silencioso de apoio. Naquele momento, Roberto desceu as escadas, trazendo consigo uma pasta de couro com os documentos. Ele entrou na sala com um sorriso cordial. Rodrigo, Patrícia, desculpem a demora, estava fazendo a última revisão. Rodrigo levantou-se, estendendo a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. Roberto, meu velho amigo, hoje é o dia que mudará nossas vidas. Espero que sim. Estou ansioso para conhecer os representantes da Tec Global. Patrícia se adiantou, ajeitando os cabelos loiros. Eles devem chegar a qualquer momento. Trouxemos todos os contratos já revisados. Só falta sua assinatura e será oficial. Roberto assentiu, mas algo na pressa de ambos o incomodava vagamente. Era uma sensação difusa, quase imperceptível. Vamos para a sala de reuniões? Os três se dirigiram para o cômodo amplo que Mariana havia preparado. A mesa oval de madeira nobre estava impecável, com cadeiras confortáveis ao redor, água, cafezinho e um ambiente silencioso, ideal para negociações importantes. Sofia, curiosa como sempre, apareceu na porta. Seu Roberto, posso ficar aqui quietinha? Prometo que não vou atrapalhar. É que nunca vi uma reunião de negócios de verdade. Roberto ia responder quando Rodrigo o interrompeu com voz ríspida. Isso é ridículo, Roberto. Isso aqui é uma negociação bilionária, não é aula de campo para criança. Patrícia concordou com um aceno seco. Ela vai atrapalhar. Mande-a sair. Roberto olhou para Sofia, que mantinha os olhos baixos, claramente constrangida. Ele sentiu uma pontada de raiva pela grosseria dos sócios, mas também não queria criar tensão, antes de uma reunião tão importante. Sofia pode ficar. Ela é uma menina inteligente e sabe se comportar. Não vai atrapalhar ninguém. Rodrigo revirou os olhos, mas não insistiu. Sofia entrou discretamente e se sentou em uma cadeira no canto da sala, praticamente invisível. Pegou um dos livros que havia trazido e fingiu ler, mas seus olhos observadores não perdiam nenhum detalhe. Mariana, que havia permanecido perto da porta, sentiu um aperto no peito. Conhecia a filha bem o suficiente para saber que Sofia estava prestando atenção em tudo. Aquela menina tinha uma capacidade assustadora de perceber coisas que os adultos ignoravam. Bem, vamos começar. Onde estão os representantes da Tec Global? Patrícia consultou o relógio caro que adornava seu pulso. Devem estar presos no trânsito.
Sabe como é São Paulo nesse horário. Mas não tem problema. Trouxemos todos os documentos, podemos ir adiantando a análise. Rodrigo abriu uma maleta executiva preta e retirou uma pilha de papéis perfeitamente organizados. Aqui está o contrato completo. Como você pode ver, tudo está exatamente como discutimos. A fusão será feita de forma equitativa, mantendo sua participação majoritária na nova empresa. Roberto pegou os documentos e começou a ler com atenção. Era um contrato extenso, cheio de termos técnicos e cláusulas jurídicas complexas. Ele confiava em Rodrigo e Patrícia, mas não era homem de assinar nada sem ler. Do canto da sala, Sofia observava tudo com atenção redobrada. Havia algo estranho no comportamento daqueles dois. Ela não sabia explicar exatamente o que, mas seu instinto gritava que algo estava errado. A forma como Rodrigo e Patrícia trocavam olhares rápidos, quase imperceptíveis, a pressa em fazer Roberto assinar, a arrogância com que tratavam sua mãe. Roberto, não temos o dia inteiro. Precisa assinar logo. Os representantes da Tec Global deixaram claro que qualquer demora pode comprometer o acordo. Rodrigo pressionava com voz firme, mas Roberto continuou lendo. Calma, Rodrigo. É um contrato de fusão bilionária. Não vou assinar sem ler cada linha. Patrícia suspirou com impaciência, mas tentou disfarçar com um sorriso forçado. Claro, Roberto. Só estamos preocupados. Essa oportunidade pode não aparecer novamente. Enquanto Roberto lia, Rodrigo se levantou abruptamente. Com licença, preciso usar o banheiro. Patrícia também se levantou, pegando a bolsa. Eu vou junto. Preciso fazer uma ligação rápida. Fiquem à vontade. Os dois saíram da sala e, por um breve momento, Roberto ficou sozinho com os documentos, completamente imerso na leitura. Sofia, no entanto, percebeu algo estranho. Rodrigo não havia seguido pelo corredor que levava ao banheiro social. Ele subiu as escadas. A menina sentiu o coração acelerar. Algo estava muito errado. Com cuidado, ela se levantou da cadeira, fazendo questão de não chamar atenção, e caminhou discretamente até a porta. Roberto estava tão concentrado que nem percebeu. Sofia saiu da sala de reuniões e olhou ao redor. Nenhum sinal de Rodrigo no térreo. Ela subiu as escadas silenciosamente, pisando na lateral dos degraus para evitar qualquer rangido. Chegando ao andar de cima, ouviu vozes abafadas vindo de um dos quartos. Escondendo-se, atrás de uma coluna decorativa, Sofia observou pela fresta da porta entreaberta. Rodrigo estava com outra maleta nas mãos, idêntica à primeira. Ele abriu rapidamente e começou a retirar documentos, comparando-os com outros que trazia no bolso interno do paletó. O coração de Sofia batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Com as mãos tremendo, pegou o celular no bolso e ativou a câmera silenciosamente. Começou a fotografar, registrando cada movimento de Rodrigo. Ele organizou os papéis na nova maleta com precisão cirúrgica, conferindo cada página. Então pegou a maleta original e a escondeu atrás de um móvel antigo. Quando terminou, respirou fundo, ajeitou o terno e saiu do quarto com a maleta nova em mãos. Sofia se encolheu ainda mais atrás da coluna, prendendo a respiração. Rodrigo passou por ela sem perceber sua presença e desceu as escadas com a mesma confiança de antes. A menina esperou alguns segundos antes de se mover. Suas pernas tremiam, mas ela sabia que precisava agir. Desceu correndo as escadas, procurando desesperadamente pela mãe. Encontrou Mariana na cozinha, lavando algumas louças. Mãe, precisa vir ver uma coisa. Mariana se assustou com o tom urgente da filha. Sofia, o que foi? Você está pálida. Mãe, eu vi ele trocando os papéis. O Rodrigo. Ele pegou outra maleta lá em cima e trocou os documentos. O quê? Sofia, tem certeza? Tenho. Tirei fotos, olha. Sofia mostrou o celular para a mãe. As fotos estavam um pouco tremidas, mas era possível ver claramente Rodrigo manipulando documentos e trocando as maletas. Mariana sentiu um calafrio percorrer a espinha. Olhou para a filha com seriedade. Isso é muito grave, Sofia. Se for verdade o que você está dizendo, eles estão tentando enganar o seu Roberto. Eu sei, mãe. Por isso a gente precisa avisar.
Ele agora. Mas se estivermos erradas, vai ser uma acusação muito séria. Mãe, eu tenho certeza. A gente precisa impedir que ele assine aquilo. Mariana respirou fundo, tomando coragem. Olhou para a filha com determinação. Está bem. Vamos lá. Mas deixa eu falar primeiro, tá bom? As duas caminharam em direção à sala de reuniões. Quando chegaram à porta, viram Roberto com a caneta na mão, prestes a assinar o contrato. Rodrigo e Patrícia estavam ao lado dele, sorrisos largos nos rostos, olhares cúmplices que não conseguiam mais esconder a ganância. Mariana bateu na porta com força, interrompendo o momento. Seu Roberto, desculpe interromper, mas é urgente. Roberto ergueu os olhos surpreso. Rodrigo e Patrícia se viraram com expressões de fúria mal contida. Isso é um absurdo! Não aceito essa interrupção. Roberto, mande essa mulher sair imediatamente. Calma, Rodrigo. Mariana nunca me interrompe sem um bom motivo. O que foi, Mariana? A funcionária respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía, e deu um passo à frente. Sofia estava ao seu lado, segurando o celular com as fotos que poderiam mudar tudo. A tensão na sala de reuniões era quase palpável. Roberto colocou a caneta sobre a mesa, dirigindo toda sua atenção para Mariana e Sofia, que permaneciam na porta com expressões graves. Rodrigo bateu a mão na mesa com força, fazendo os copos de água tremerem. Isso é um desrespeito. Uma reunião de bilhões sendo interrompida por uma empregada doméstica e sua filha. Roberto, você perdeu completamente o controle desta casa. Patrícia se juntou ao protesto, sua voz carregada de indignação teatral. Concordo com Rodrigo. Isso ultrapassou todos os limites. Ou você toma uma atitude agora, ou nós mesmos vamos embora e levaremos esta oportunidade com a gente. Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Seus olhos estavam fixos em Mariana, e havia algo na expressão dela que ele conhecia bem. Era a mesma seriedade que ela demonstrava nos raros momentos em que algo realmente importante precisava ser dito. Mariana, por favor, diga o que aconteceu. A mulher deu um passo à frente, consciente de que estava prestes a cruzar uma linha delicada. Se estivesse errada, perderia não apenas o emprego, mas também a confiança de um homem que sempre a tratara com dignidade. Mas se estivesse certa, salvaria Roberto de uma traição imperdoável. Seu Roberto, minha filha viu algo que o senhor precisa saber. Ela viu o senhor. Rodrigo trocando documentos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou vermelho, as veias do pescoço saltadas. Isso é uma mentira absurda, uma calúnia descarada. Essa pirralha inventou essa história para chamar atenção. Patrícia se aproximou de Roberto com expressão suplicante. Roberto, por favor, não acredite nisso. É óbvio que é uma fantasia de criança. Ela provavelmente confundiu algo que viu. Sofia, que até então permanecera calada, deu um passo à frente. Sua voz saiu firme, muito mais firme do que ela imaginava ser capaz. Não é mentira. Eu vi ele subindo as escadas quando disse que ia ao banheiro. Ele entrou naquele quarto do segundo andar, pegou outra maleta e trocou os papéis que estavam dentro. Depois escondeu a maleta antiga atrás do móvel. Roberto olhou para a adolescente com atenção. Conhecia Sofia desde pequena. Vira a menina crescer, sempre curiosa, sempre observadora, mas nunca mentirosa. Havia uma sinceridade em seus olhos que não podia ser fingida. Rodrigo avançou em direção a Sofia, o dedo indicador apontado de forma acusadora. Você é uma mentirosa. Uma criança mimada que quer aparecer. Vou processar vocês duas por difamação. Mariana se colocou na frente da filha instintivamente, como um escudo. Não, ameace minha filha. Roberto se levantou, sua voz cortando o ar com autoridade. Chega. Rodrigo, Patrícia, sentem-se. Sofia, você disse que viu Rodrigo trocar papéis. Tem certeza absoluta disso? Tenho, seu Roberto. E eu tirei fotos. O impacto daquela declaração foi como uma bomba. Rodrigo empalideceu. Patrícia deixou escapar um palavrão entre dentes. Roberto estendeu a mão. Mostre-me as fotos, por favor. Sofia entregou o celular com mãos ainda trêmulas. Roberto ampliou as imagens, examinando cada uma delas com cuidado crescente. Nas fotografias, embora um pouco tremidas,
Era possível ver claramente Rodrigo com duas maletas idênticas, manipulando documentos. Rodrigo tentou controlar o pânico. Roberto, isso não é o que parece. Eu só peguei cópias extras que deixei lá em cima mais cedo. É protocolo. Sempre levamos documentos duplicados para esse tipo de negociação. Patrícia tentou reforçar a defesa. Exatamente. A menina viu algo completamente normal e transformou em uma conspiração. É assim que crianças funcionam, Roberto. Elas têm imaginação fértil. Roberto ignorou as explicações e caminhou até a porta da sala. Mariana, por favor, vá até o quarto do segundo andar que Sofia mencionou. Procure atrás do móvel a maleta que ela disse estar escondida. Não, isso é humilhante. Você vai revirar sua própria casa baseado na palavra de uma criança. Vou revirar minha casa baseado em evidências fotográficas, Rodrigo. Mariana, por favor. A funcionária subiu as escadas rapidamente, o coração disparado. Entrou no quarto indicado por Sofia e foi direto ao móvel antigo. Atrás dele, exatamente como a filha havia descrito, estava uma maleta executiva preta, idêntica à que Rodrigo trouxera. Ela pegou a maleta e desceu as escadas, sentindo o peso não apenas do objeto, mas de toda a situação. Ao entrar na sala, colocou a maleta sobre a mesa. Encontrei, seu Roberto. Estava exatamente onde Sofia disse. Roberto abriu a maleta e começou a examinar os documentos. Eram contratos parecidos com os que Rodrigo havia apresentado, mas havia algo diferente. Ele colocou os dois conjuntos de papéis lado a lado e começou a comparar. Patrícia tentou uma última cartada. Roberto, você está cometendo um erro terrível. Está colocando 25 anos de parceria em risco por causa de um mal-entendido. Não é mal-entendido, Patrícia. Estes documentos são diferentes. Roberto apontou para uma cláusula específica no contrato que estava prestes a assinar. Aqui, na página 17, minha participação acionária após a fusão está listada como 30%. No contrato original estava 65%. Rodrigo tentou rir, mas o som saiu forçado e artificial. Deve ser um erro de digitação. Essas coisas acontecem. Um erro de digitação que também alterou a distribuição dos 35% restantes entre vocês dois? Que conveniente. Roberto continuou folheando os documentos, e a cada página, novas discrepâncias surgiam. Cláusulas que garantiam a ele poder de veto haviam desaparecido. Direitos de decisão sobre investimentos futuros haviam sido transferidos para Rodrigo e Patrícia. Era uma reformulação completa que transformaria Roberto de sócio majoritário em minoritário. Vocês planejaram isso. Planejaram me tirar do controle da minha própria empresa. Patrícia levantou-se abruptamente, abandonando qualquer pretensão de inocência. Sua empresa foi construída com nosso trabalho também. Você não teria nada sem a gente. Rodrigo, vendo que a farsa havia acabado, assumiu uma postura agressiva. 25 anos, Roberto. 25 anos trabalhando feito escravos, enquanto você ficava com todos os louros. Era hora de haver uma redistribuição justa. Redistribuição justa através de fraude e traição? Vocês me trouxeram uma empresa fantasma para me enganar. A Tech Global Solutions não é fantasma, é real e é nossa. Criamos ela especificamente para absorver a Almeida Tech. Então admitem que planejaram me roubar. Não é roubo quando você merece perder. A discussão escalava rapidamente. Sofia, ainda no canto da sala, observava tudo com os olhos arregalados. Mariana segurou a mão da filha, tanto para protegê-la quanto para se ancorar diante daquela revelação chocante. Roberto caminhou até a porta e a abriu. Saíam da minha casa. Agora. Você vai se arrepender disso, Roberto? Nós éramos sua única chance de competir com as grandes. Sem a gente, você vai afundar. Prefiro afundar com dignidade do que prosperar com traição. Saiam. Não vou repetir. Patrícia pegou a bolsa com movimentos bruscos, a máscara de executiva confiante completamente despedaçada. Isso não vai ficar assim. Temos advogados. Vamos provar que você que é desonesto. Rodrigo a seguiu, mas parou na porta para um último ataque. E você, sua pirralha intrometida, vai pagar por isso. Você e sua mãe vão se arrepender de terem metido o nariz onde não foram chamadas.
Mariana abraçou Sofia instintivamente, mas Roberto deu um passo à frente, colocando-se entre os golpistas e a menina. Não ousem ameaçá-las, nunca mais. Agora saiam antes que eu chame a polícia. Os dois saíram batendo a porta com força. O barulho ecoou pela casa, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Roberto ficou parado por um longo momento, processando tudo o que havia acontecido. Finalmente, ele se virou para Mariana e Sofia. Seus olhos estavam úmidos. Vocês me salvaram. Salvaram tudo que construí ao longo de uma vida. Mariana soltou um suspiro trêmulo. Graças a Deus chegamos a tempo, seu Roberto. Roberto se aproximou de Sofia e ajoelhou-se para ficar na altura dela. Sofia, você foi incrivelmente corajosa. Muitos adultos teriam ficado em silêncio por medo ou desinteresse. Mas você agiu. Obrigado. A menina, que havia se mantido forte durante toda a confrontação, finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Eu fiquei com tanto medo, seu Roberto, mas não podia deixar eles enganarem o senhor, e não deixou. Você é uma heroína. Os três permaneceram ali por alguns minutos, deixando a adrenalina baixar gradualmente. Roberto então se levantou e pegou o telefone. Preciso ligar para meu advogado. Isso não pode ficar assim. Enquanto ele discava, Mariana levou Sofia para a cozinha. Preparou um chá de camomila para ambas, tentando acalmar os nervos ainda à flor da pele. Você se saiu muito bem, filha. Fez a coisa certa. Mãe, o que vai acontecer agora? Não sei, amor, mas sei que seu Roberto é um homem justo. Ele vai saber o que fazer. No escritório, Roberto explicava a situação para Maurício Álvares, seu advogado de confiança há mais de 15 anos. Maurício era um homem meticuloso, especialista em direito empresarial, e Roberto sabia que podia confiar nele plenamente. Roberto, isso é gravíssimo. Estamos falando de estelionato qualificado, falsificação de documentos, fraude empresarial e tentativa de apropriação indébita. Mas você tem as fotos que a menina tirou? Tenho. E tenho os 2 conjuntos de contratos. Ótimo. Isso é evidência sólida. Mas, para fechar o caso de forma irrefutável, seria ideal ter uma confissão gravada. Eles admitiram algo enquanto estavam na sua casa? Admitiram verbalmente que criaram a Tech Global para me enganar, mas não gravei. Então falta a prova definitiva. Com o que você tem agora, conseguimos processar e provavelmente ganhar, mas um advogado habilidoso pode criar dúvidas. Se conseguíssemos uma confissão clara, gravada, seria caso encerrado. Roberto pensou por um momento. O que você está sugerindo? Que a gente os atraia de volta. Faça com que eles acreditem que você reconsiderou, que está disposto a negociar. Com os equipamentos certos instalados, na sua casa podemos gravar tudo. Se eles confessarem os detalhes do golpe, não terão como escapar. Isso não é perigoso? Pode ser, mas é a forma mais eficiente de garantir que eles paguem pelo que fizeram. Pense bem, eles não só tentaram roubar sua empresa, mas também ameaçaram uma criança inocente. Roberto cerrou os punhos. Você está certo. O que preciso fazer? Primeiro, preciso de um especialista em segurança para instalar câmeras e microfones discretos na sala de reuniões. Depois você liga para eles, diz que pensou melhor, que talvez tenha exagerado, que quer conversar. A ganância deles vai fazê-los voltar. E se desconfiarem? Por isso você precisa ser convincente. Mostre-se inseguro, abalado. Diga que ficou sozinho depois que eles saíram e percebeu que realmente dependia da parceria. Alimente o ego deles. Roberto não gostava da ideia de fingir fraqueza, mas entendia a necessidade. Quando podemos fazer isso? Posso trazer o especialista amanhã de manhã. Instalamos tudo e você faz a ligação à tarde. Se eles morderem a isca, marcamos para o dia seguinte. Está bem. Vamos fazer isso. Após desligar, Roberto voltou para a cozinha onde Mariana e Sofia ainda estavam. Elas olharam para ele com expectativa. Conversei com o meu advogado. Temos um plano, mas é arriscado. Mariana se endireitou na cadeira. Que tipo de plano, seu Roberto? Ele explicou a ideia de atrair Rodrigo e Patrícia de volta, gravar a confissão, apresentar tudo às autoridades. Mariana ouviu com atenção crescente. Mas e se eles descobrirem? E se ficarem violentos?
Maurício garantiu que teremos policiais de prontidão. No momento certo, eles entram e fazem a prisão. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Nossa ajuda? Como? Sofia se animou apesar do cansaço emocional. A gente pode ajudar, seu Roberto. O que precisa? Roberto olhou para as duas mulheres, à sua frente. Uma trabalhadora incansável que criara uma filha brilhante sozinha. Uma adolescente que tivera coragem de enfrentar adultos poderosos para fazer o que era certo. Vocês conhecem Rodrigo e Patrícia. Sabem como eles pensam, como reagem. Preciso de conselhos sobre como convencê-los a voltar. Mariana pensou por um momento. Eles são arrogantes, seu Roberto. Muito arrogantes. Acham que são mais espertos que todo mundo. Se o senhor apelar para o ego deles, se mostrar que está confuso e perdido sem eles, vão querer voltar só para se sentirem superiores. Sofia concordou. E a senhora Patrícia adora se sentir indispensável. Se o senhor disser que percebeu que tomou uma decisão precipitada, que precisa da experiência dela, ela vai acreditar. Roberto sorriu. Vocês duas são mais espertas do que eu imaginava. Mariana corou levemente. A gente só presta atenção, seu Roberto. Ao longo dos anos aprendi a observar as pessoas, e você ensinou bem sua filha. No dia seguinte, pontualmente às 9 da manhã, Maurício chegou acompanhado de um homem discreto chamado Fernando, especialista em vigilância e segurança. Fernando era magro, usava óculos de grau e tinha um jeito metódico de trabalhar. Vamos instalar microfones direcionais e 3 câmeras ocultas. Uma no lustre, uma na estante e outra no quadro decorativo. Vão captar áudio e vídeo em alta definição, totalmente invisíveis. Perfeito. Quanto tempo precisa? Umas 2 horas no máximo. Enquanto Fernando trabalhava, Roberto, Maurício, Mariana e Sofia conversavam na sala de estar. O advogado explicava os detalhes legais do que estavam prestes a fazer. Tecnicamente, gravar alguém sem consentimento pode ser problemático, mas quando há suspeita fundada de crime, e especialmente quando a gravação é feita em propriedade privada do próprio gravador, é admissível como prova, ainda mais com as evidências que já temos. E quanto tempo eles podem pegar de prisão? Se formos pelo máximo das penas somadas, estamos falando de anos. Mas o mais importante é impedir que façam isso com outra pessoa. Sofia, que ouvia atentamente, fez uma pergunta. Doutor Maurício, eles vão mesmo tentar alguma coisa quando descobrirem que foram pegos? O advogado olhou para a menina com seriedade. Pessoas como eles geralmente recorrem a ameaças quando se veem encurraladas. Por isso teremos policiais prontos para intervir. Você e sua mãe precisam ficar em um lugar seguro durante a reunião. Roberto concordou. Mariana, Sofia, quando eles chegarem amanhã, vocês ficam no andar de cima, trancadas, em um dos quartos. Só descem quando eu disser que está tudo resolvido. Seu Roberto, eu quero ajudar. Você já ajudou mais do que imaginava ser possível, Sofia. Agora deixe os adultos assumirem daqui. A menina ia protestar, mas Mariana colocou a mão em seu ombro. Seu Roberto está certo, filha. A gente já fez nossa parte. Agora precisamos deixar a justiça agir. Por volta do meio-dia, Fernando terminou a instalação. Testou todos os equipamentos e mostrou para Roberto como funcionavam. Tudo conectado. As gravações vão direto para este receptor aqui no seu escritório. Qualidade impecável. Excelente trabalho, Fernando. Maurício. Então entregou um roteiro para Roberto. Aqui está o que você deve dizer quando ligar para eles. Não precisa decorar palavra por palavra, mas mantenha a essência. Mostre-se vulnerável, arrependido, confuso. Faça com que eles sintam que estão recuperando o controle. Roberto leu o roteiro, ensaiou mentalmente algumas vezes e às 3 da tarde pegou o telefone. Discou o número de Rodrigo. Cada toque parecia durar uma eternidade. Alô? Rodrigo, sou eu. Roberto. Houve uma pausa carregada do outro lado da linha. O que você quer? Roberto respirou fundo e começou a representação. Eu queria me desculpar. Acho que exagerei. Ontem, deixei que uma situação inesperada me fizesse tomar decisões precipitadas. Está dizendo que acredita em nós agora? Estou dizendo que fiquei a noite inteira pensando. Vocês estão comigo há 25 anos. Talvez eu devesse ter confiado mais.
Talvez a menina tenha visto algo que interpretou errado por ser criança. Do outro lado, Roberto quase podia ouvir o sorriso de satisfação de Rodrigo. Finalmente você está falando com sensatez. Eu gostaria que vocês viessem aqui amanhã, para conversarmos com calma, sem pressão. Quero entender melhor essa fusão. Amanhã pode funcionar. Que horas? 14h. Assim temos tempo de conversar sem pressa. Está bem, eu e Patrícia estaremos aí. E Roberto, você tomou a decisão certa. Espero que sim. Após desligar, Roberto olhou para Maurício. Morderam a isca. Ótimo. Agora é esperar. O resto do dia passou em uma mistura de ansiedade e preparação. Mariana preparou um jantar especial, tentando manter a normalidade, mas todos sabiam que o dia seguinte seria decisivo. Sofia mal conseguiu dormir aquela noite. Ficou imaginando o que aconteceria, repassando mentalmente tudo o que havia visto, preparando-se emocionalmente para o desfecho. Na manhã seguinte, Maurício chegou cedo com 2 policiais à paisana. Apresentou-os como delegado Carlos Mendonça e investigador Paulo Silva. Ambos revisaram todo o equipamento de gravação e se posicionaram em pontos estratégicos da casa. No momento exato, vocês recebem o sinal e entram. Rodrigo e Patrícia não podem ter chance de destruir evidências ou fugir. Entendido. Às 14h a campainha tocou. Roberto respirou fundo, assumiu uma expressão de incerteza estudada e foi abrir a porta. Rodrigo, Patrícia. Obrigado por virem. Os dois entraram com sorrisos largos, confiantes. Patrícia até beijou o rosto de Roberto em um gesto falso de afeto. Roberto, querido, sabíamos que você ia entender tudo. Vamos para a sala de reuniões. Enquanto caminhavam, Mariana e Sofia subiram discretamente para o 2º andar, trancando-se no quarto conforme combinado. Do escritório, Maurício monitorava tudo através das câmeras. Os policiais estavam prontos. A armadilha estava armada. Agora era apenas questão de tempo até que a verdade viesse à tona. A sala de reuniões estava exatamente como no dia anterior, mas agora carregava um peso invisível. As câmeras ocultas registravam cada movimento, cada palavra, cada nuance de expressão. Roberto sentou-se à cabeceira da mesa, enquanto Rodrigo e Patrícia ocuparam as cadeiras laterais, a confiança estampada em seus rostos. Então, Roberto, você finalmente entendeu que somos essenciais para o sucesso da Almeida Tech. Rodrigo cruzou as pernas, recostando-se na cadeira com aquela arrogância característica. Patrícia ajeitou os cabelos loiros e sorriu de forma condescendente. Roberto fingiu hesitação, exatamente como Maurício havia orientado. Eu passei a noite pensando. 25 anos é muito tempo. Talvez eu tenha sido muito duro com vocês. Patrícia se inclinou para a frente, colocando a mão sobre a de Roberto em um gesto calculadamente maternal. Roberto, querido, você sempre foi muito emocional. É uma qualidade admirável, mas às vezes nublava seu julgamento. Nós estamos aqui para ajudar. Vocês ainda têm aquele contrato. Gostaria de revisá-lo novamente. Com mais calma desta vez. Rodrigo trocou um olhar rápido com Patrícia. Era um olhar de vitória, de quem acabara de ganhar uma batalha difícil. Claro que temos, mas antes queremos esclarecer alguns pontos. Você entende que aquela cena de ontem foi humilhante, não é? Roberto baixou os olhos, interpretando arrependimento. Entendo, e peço desculpas. Não deveria ter dado ouvidos à menina. Patrícia bufou com desdém. Aquela pirralha intrometida. Sempre soube que deixar filhos de empregada circulando pela casa era um erro. Eles não sabem o lugar deles. Roberto sentiu a raiva, ferver dentro dele, mas manteve a expressão neutra. Cada palavra daqueles dois estava sendo gravada, cada demonstração de desprezo, cada confirmação de suas verdadeiras intenções. Mariana sempre foi uma boa funcionária, e Sofia é apenas uma criança. Rodrigo deu uma risada seca. Uma criança que quase arruinou tudo. Se não fosse pela sua fraqueza emocional, aquilo não teria passado de um espetáculo ridículo. Vocês estão certos, eu exagerei. Patrícia se levantou e começou a caminhar pela sala, tocando nos móveis como se já fossem seus. Veja bem, Roberto,
O problema é que você sempre foi bom em criar tecnologia, mas nunca teve visão de negócios de verdade. Nós sim. Nós sabemos como transformar essa empresa em um império real. E a Tech Global Solutions, ela realmente existe? A pergunta saiu com um tom de genuína curiosidade. Rodrigo sorriu, orgulhoso. Claro que existe. Nós a criamos há 6 meses. Está registrada, tem CNPJ, funcionários, tudo certinho. Mas vocês são os donos. Rodrigo hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Somos os acionistas majoritários, sim. E daí? Isso só mostra nossa capacidade empreendedora. Então, quando vocês propuseram a fusão, estavam propondo que eu me fundisse com uma empresa de vocês? Patrícia voltou a sentar-se, agora com menos paciência na voz. Roberto, você está complicando demais. O que importa é o resultado final. Com a fusão, todos ganham. Mas no contrato que vocês trouxeram ontem, minha participação estava reduzida para 30%. O silêncio que se seguiu foi revelador. Rodrigo e Patrícia se entreolharam, calculando a melhor resposta. Você leu o contrato errado, Roberto. Aquele era um rascunho antigo. Roberto abriu uma gaveta e colocou os 2 contratos sobre a mesa, lado a lado. Este é o que vocês queriam que eu assinasse. Este é o que estava na maleta escondida. São muito diferentes. Rodrigo se inclinou para a frente, sua voz adquirindo um tom ameaçador. Olha, Roberto, vamos parar de fingir. Você quer saber a verdade? Vou te contar. Sim, alteramos algumas cláusulas. Sim, sua participação seria menor do que você imaginava. Mas isso era justo. Justo. Patrícia cruzou os braços, abandonando qualquer pretensão de gentileza. Justo. Porque nós trabalhamos tanto quanto você. Nós demos o sangue por essa empresa. Mas você sempre ficou com a maior parte dos lucros, com todo o reconhecimento. Enquanto a gente era tratado como funcionário de luxo, vocês eram sócios. Sempre foram tratados como sócios. Rodrigo bateu a mão na mesa, fazendo os contratos tremerem. Sócios minoritários, com migalhas. Enquanto você construía esta mansão, nós morávamos em apartamentos. Enquanto você viajava de primeira classe, nós íamos de econômica. Era humilhante. Roberto manteve a calma, deixando que continuassem falando. Então vocês criaram a Tech Global para me tirar o controle da minha própria empresa. Patrícia riu, um som amargo e cheio de ressentimento. Nossa empresa também, Roberto. Ou você acha que a Almeida Tech seria alguma coisa sem a nossa gestão financeira e comercial? Você é bom com tecnologia, mas não sabe nada de negócios de verdade, e por isso decidiram me enganar. Rodrigo se levantou, caminhando até a janela. Não foi engano. Foi estratégia. Você nunca nos daria o que merecíamos de livre e espontânea vontade. Então, criamos um caminho alternativo. A fusão era perfeita. Você assinaria feliz, achando que estava expandindo o negócio, quando na verdade estaria nos entregando o controle. E depois você continuaria como uma espécie de diretor técnico. Útil, mas sem poder real de decisão. Patrícia voltou a se sentar, cruzando as pernas com elegância artificial. Mas se aquela pirralha não tivesse visto a troca dos contratos, tudo teria funcionado perfeitamente. Você teria assinado sem perceber, e quando finalmente entendesse o que aconteceu, já seria tarde demais. Roberto sentiu um nó na garganta. Ouvir a confirmação explícita da traição, mesmo esperando por ela, era doloroso. Vocês realmente não sentem nenhum remorso, sentem? Rodrigo voltou para a mesa, apoiando as 2 mãos sobre ela e inclinando-se em direção a Roberto. Remorso? Por quê? Por tentar tomar o que era nosso por direito? Olha ao seu redor, Roberto. Você acha que alguém constrói uma fortuna sendo bonzinho, sendo honesto? Isso é ingenuidade. O mundo dos negócios é uma selva, e quem não tem garra suficiente é devorado. Patrícia concordou com um aceno enfático. Você sempre foi fraco demais, Roberto. Sentimental demais. Pagando salários justos, dando benefícios, tratando funcionários como se fossem seus amigos. Isso é burrice. Dinheiro é poder, e poder se toma, não se pede. É assim que vocês veem o mundo. É assim que o mundo é. E nós estávamos tão perto de conseguir.
Se não fosse por aquela menina intrometida... Roberto respirou fundo, reunindo forças para a última pergunta. E agora, o que vocês querem de mim? Rodrigo sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Agora você vai assinar o contrato. Vai aceitar as condições que estabelecemos. E vai fazer isso de livre e espontânea vontade, porque sabe que sem nós, a Almeida Tech vai afundar. E se eu recusar? Patrícia se inclinou para a frente, sua voz baixa e ameaçadora. Se recusar, vamos tornar sua vida um inferno. Temos contatos, Roberto. Muitos contatos. Podemos espalhar rumores sobre má gestão, sobre fraudes contábeis que nunca existiram, sobre instabilidade mental. Podemos destruir sua reputação em questão de semanas. Isso é chantagem. Rodrigo deu de ombros. Chame do que quiser. O resultado é o mesmo. Ou você assina, ou nós destruímos tudo que você construiu. A escolha é sua. Roberto olhou para os dois por um longo momento. 25 anos de parceria, de confiança, de trabalho conjunto. Tudo reduzido àquilo. Ganância, traição, ameaças. Finalmente, ele se levantou da cadeira. Vocês sabem o que é mais triste nisso tudo? Não é o fato de vocês terem tentado me roubar. É o fato de vocês realmente acreditarem que isso era justificável. Patrícia revirou os olhos. Poupe-nos do sermão moral, Roberto. Você vai assinar ou não? Não. Não vou assinar nada. O rosto de Rodrigo ficou vermelho de raiva. Então você acabou de... Já assinar sua sentença. Vamos destruir você. Roberto caminhou até a porta da sala e a abriu. Do lado de fora estavam Maurício, o delegado Carlos Mendonça e o investigador Paulo Silva. Acho que não vão destruir ninguém. A expressão de choque no rosto de Rodrigo... E Patrícia teria sido cômica em outras circunstâncias. Eles se levantaram abruptamente, olhando de Roberto para os policiais e de volta. O que é isso? O que está acontecendo? Maurício entrou na sala carregando um tablet que mostrava a gravação da conversa. Rodrigo Tavares e Patrícia Mendes. Tudo que vocês disseram nos últimos 30 minutos foi gravado. Confissão de fraude, tentativa de apropriação indébita, falsificação de documentos e ameaças. Temos evidências mais que suficientes. Isso é ilegal. Você não pode gravar alguém sem consentimento. O delegado Carlos deu um passo à frente, mostrando a identificação. Em propriedade privada com suspeita fundada de crime, é perfeitamente legal. E vocês confessaram tudo espontaneamente. Patrícia tentou correr em direção à porta, mas o investigador Paulo bloqueou o caminho. Não tão rápido, senhora. Vocês dois estão presos. Rodrigo tentou uma última cartada, apontando o dedo para Roberto. Você é um traidor, depois de tudo que fizemos por você. Vocês tentaram me roubar. Tentaram destruir tudo que construí. E ainda têm a audácia de me chamar de traidor. O delegado Carlos tirou as algemas. Rodrigo Tavares, Patrícia Mendes, vocês estão presos por estelionato qualificado, falsificação de documentos, associação criminosa e ameaça. Tudo o que disserem poderá ser usado contra vocês. Enquanto as algemas eram colocadas, Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e frustração, não de arrependimento. Você vai se arrepender, Roberto, isso não vai ficar assim. Já ficou, acabou. Os policiais começaram a levar os dois em direção à saída. Rodrigo ainda tentava argumentar, inventar desculpas, mas era inútil. A evidência era irrefutável. No momento em que saíram pela porta da frente, Mariana e Sofia desceram as escadas. A menina correu até Roberto. Conseguiram? Conseguimos, Sofia. Eles confessaram tudo. Mariana abraçou a filha, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Graças a Deus. Graças a Deus. Roberto olhou para as duas com gratidão profunda. Nada disso teria sido possível sem vocês. Vocês salvaram minha vida, minha empresa, tudo. Maurício guardou o tablet e se aproximou. Roberto, vou acompanhar o processo do início ao fim. Com as evidências que temos, eles não vão escapar. Mas você precisa estar preparado. Podem tentar negociar, inventar mais mentiras. Estou preparado. Já não sinto nada por eles além de pena. Nos dias que se seguiram, a história vazou para a imprensa.
Manchetes sobre tentativa de golpe em empresa bilionária dominaram os noticiários. A reputação de Rodrigo e Patrícia foi destruída publicamente. Antigos parceiros de negócios se afastaram. Investidores que já tinham tratado com eles exigiram auditorias. Roberto, por outro lado, foi visto como vítima corajosa que enfrentou a traição com dignidade. A Almeida Tech, longe de afundar como Rodrigo havia previsto, recebeu ofertas legítimas de fusão e parceria. O mercado respeitava um homem que colocava a ética acima de tudo. Mas para Roberto, a maior mudança estava acontecendo dentro de sua própria casa. Ele olhava para Mariana e Sofia de forma diferente agora. Não eram apenas funcionária e filha de funcionária. Eram as pessoas que haviam arriscado tudo por fazer o que era certo. Uma semana após a prisão, Roberto chamou Mariana para uma conversa particular em seu escritório. Ela entrou nervosa, imaginando o que ele queria discutir. Mariana, sente-se, por favor. Ela se sentou na poltrona de couro, as mãos entrelaçadas no colo. Eu queria conversar sobre o futuro, o seu e o de Sofia. Mariana engoliu em seco. Seu Roberto, se é sobre aquele dia, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, e é exatamente por isso que quero fazer isso. Você e Sofia demonstraram uma coragem e uma integridade que muitos adultos não têm. Não posso simplesmente deixar isso passar. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Primeiro, quero garantir estabilidade para vocês. Aqui está um contrato novo de trabalho, com um salário significativamente maior, e um bônus por tudo que você fez. Mariana abriu o envelope com mãos trêmulas. O valor a fez sufocar um grito. Seu Roberto, isso é muito, é demais. Não é. É o mínimo que posso fazer. Mas tem mais. Sofia é uma menina brilhante. Ela merece educação de primeira qualidade. Quero pagar uma escola particular para ela, uma das melhores de São Paulo. E depois, quando chegar a hora, a universidade que ela escolher. As lágrimas escorreram livres pelo rosto de Mariana. Seu Roberto, eu não sei o que dizer. Isso é um sonho. Sempre quis dar o melhor para minha filha, mas nunca tive condições. Agora tem. E mais, quero criar um fundo de poupança para Sofia. Algo que garanta o futuro dela, não importa o que aconteça. Mariana se levantou e, quebrando todo o protocolo que sempre mantivera, abraçou Roberto. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Sou eu quem deve agradecer, Mariana. Vocês me salvaram. Quando Mariana contou para Sofia sobre as mudanças, a menina mal conseguiu acreditar. Uma escola particular, mãe? Sério? Sério, uma das melhores da cidade. Sofia deu um grito de alegria, mas depois ficou pensativa. Vai ser estranho, né? Eu nunca estudei com gente rica. Mariana acariciou os cabelos da filha. Você é tão inteligente quanto qualquer um deles, Sofia. Mais até. Vai dar tudo certo. E, se eles não gostarem de mim, então eles não te merecem, mas tenho certeza de que você vai conquistar seu espaço. Sempre conseguiu. No mês seguinte, Sofia começou na nova escola. Era um prédio imponente no Jardim Paulistano, com quadras esportivas, laboratórios de última geração e uma biblioteca que parecia saída de um filme. No primeiro dia, ela usou o uniforme novo, a mochila nova, e tentou disfarçar o nervosismo. Mas os desafios começaram rapidamente. Algumas meninas da classe a olhavam com curiosidade, misturada com desdém. Outras faziam comentários sobre ela vir de escola pública, sobre não conhecer certas referências culturais, sobre não ter viajado para os mesmos lugares que elas. Sofia enfrentou tudo com a cabeça erguida. Quando alguém a subestimava em uma discussão de literatura, ela demonstrava conhecimento profundo. Quando tentavam fazê-la se sentir inferior por não ter determinados bens materiais, ela mostrava que seu valor não estava em objetos. Houve uma menina em particular, Gabriela, filha de um banqueiro, que parecia ter feito da vida de Sofia uma missão pessoal de tortura psicológica. Você só está aqui porque o patrão da sua mãe te deu uma esmola, né? Sofia respirou fundo antes de responder. Estou aqui porque mereci. E você está aqui porque seus pais pagam. Qual é a diferença real? A resposta calou Gabriela momentaneamente,
Mas Sofia sabia que a guerra estava longe de acabar. À noite, quando chegava em casa, Mariana percebia o cansaço emocional da filha. Foi difícil hoje? Sempre é. Mas eu não vou desistir, mãe. Não depois de tudo que a gente passou. Roberto, que ouvia a conversa do corredor, sentiu orgulho imenso daquela menina. Ela estava enfrentando um mundo inteiro de preconceito e não se curvava. E assim os dias foram passando. Entre desafios na escola, audiências do processo contra Rodrigo e Patrícia, e uma rotina que aos poucos se tornava uma nova normalidade. Sofia continuava sendo observadora, inteligente e corajosa. Mariana continuava trabalhando com dedicação, agora com a tranquilidade de saber que o futuro estava garantido. Roberto olhava para tudo aquilo e se perguntava como tinha tido tanta sorte. Poderia ter perdido tudo, mas no lugar disso, ganhou algo muito mais valioso que dinheiro ou sucesso empresarial. Ganhou a prova de que bondade e justiça ainda importavam neste mundo. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Rodrigo e Patrícia. O julgamento estava marcado para dali a 2 semanas, e Maurício garantia que o caso era sólido. As gravações, os documentos falsificados, as fotos de Sofia, tudo formava um conjunto de evidências irrefutável. A condenação era praticamente certa. Mas enquanto a justiça seguia seu curso, a vida de Sofia na nova escola continuava sendo uma batalha diária. Ela havia conquistado o respeito de alguns professores pela sua dedicação e inteligência, mas o grupo liderado por Gabriela continuava a torná-la alvo de comentários maldosos e exclusão social. Era uma tarde de quinta-feira quando Sofia chegou à escola e encontrou um bilhete colado em seu armário. A letra era caprichada, claramente feminina, e a mensagem era curta, mas cortante. Gente pobre não pertence aqui. Volte para seu lugar. Sofia sentiu o peito apertar. Não era a primeira vez que recebia mensagens desse tipo, mas dessa vez algo nela se quebrou. Ela rasgou o papel, jogou no lixo e foi para a aula de matemática com os olhos ardendo de lágrimas contidas. Durante a aula, a professora Renata, uma mulher de 40 anos que sempre tratara Sofia com respeito, propôs um desafio. Quem resolvesse corretamente um problema complexo de equações ganharia pontos extras na prova. Sofia olhou para o quadro, analisou o problema e, em menos de 5 minutos, levantou a mão. A professora, surpresa, pediu que ela fosse ao quadro explicar o raciocínio. A menina resolveu o problema com uma elegância matemática que impressionou até mesmo os alunos mais arrogantes. Gabriela, sentada ao fundo da sala, revirou os olhos. Claro, ela provavelmente decorou isso antes. Não é tão difícil quando você sabe que vai cair. A professora Renata virou-se para Gabriela com expressão séria. Gabriela, se tem algo a dizer, diga de forma respeitosa. Sofia resolveu um problema que nem você tentou. Isso merece reconhecimento, não inveja. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gabriela afundou na cadeira com o rosto vermelho. Alguns alunos olharam para Sofia com uma admiração nova, enquanto outros mantiveram a indiferença cultivada. Após a aula, um menino chamado Pedro, que sempre fora neutro em relação a Sofia, aproximou-se dela no corredor. Ei, aquilo foi muito legal. Você realmente manda bem em matemática. Sofia sorriu timidamente. Obrigada. Sempre gostei de exatas. Sabe, nem todo mundo aqui é como a Gabriela. Tem gente que acha legal você estar aqui, é bom saber disso. Pedro hesitou antes de continuar. Na verdade, alguns de nós estávamos pensando em criar um grupo de estudos. Você não quer participar? Sofia sentiu uma emoção quente se espalhar pelo peito. Era a primeira vez que alguém a incluía voluntariamente em algo. Eu adoraria. Legal. A gente se reúne às quartas depois da aula. Vou te mandar os detalhes. Quando Sofia chegou em casa naquela tarde, pela primeira vez em semanas, estava sorrindo genuinamente. Mariana percebeu a mudança de humor imediatamente. Aconteceu algo bom hoje? Sofia contou sobre a aula de matemática, sobre o convite de Pedro, sobre a sensação de finalmente estar sendo vista como igual. Mariana abraçou a filha com orgulho. Está vendo? Eu sempre disse que você ia conquistar seu espaço. Foi difícil, mãe, mas valeu a pena. Roberto, que ouvia a conversa da sala,
sentiu uma satisfação profunda. Ver Sofia florescer daquela forma era uma das maiores recompensas que poderia receber. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, coisa que havia se tornado uma tradição desde o incidente, Roberto compartilhou uma ideia que vinha amadurecendo em sua mente. Mariana, Sofia, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como uma menina invisível aos olhos de muitos foi capaz de salvar um império inteiro. E isso me fez refletir sobre quantas outras pessoas talentosas estão por aí, invisíveis, sem oportunidade. Para onde o senhor quer chegar? Quero criar um instituto, um programa de bolsas e mentoria para jovens de baixa renda que demonstrem potencial excepcional. Quero que outras Sofias tenham a chance que vocês me ajudaram a dar à sua filha. Sofia largou o garfo, os olhos arregalados. Um instituto? Sério? Sério. E quero que o instituto leve seu nome, Sofia. Instituto Sofia dos Santos. Você é o exemplo perfeito de que coragem e inteligência não têm classe social. Mariana colocou a mão sobre o coração, emocionada demais para falar. Sofia sentiu lágrimas, quentes escorrerem pelo rosto. Seu Roberto, eu não sei o que dizer. Isso é muito maior do que eu. Você é maior do que imagina, Sofia, e merece que o mundo saiba disso. Nas semanas seguintes, Roberto trabalhou incansavelmente na estruturação do instituto, contratou pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Desenvolveu um processo seletivo justo que identificaria jovens com potencial, independentemente de suas origens, e colocou Sofia como porta-voz do projeto. A primeira reunião pública do Instituto aconteceu em um sábado chuvoso de agosto, no auditório da Almeida Tech. Compareceram educadores, jornalistas, potenciais patrocinadores e, principalmente, jovens interessados nas bolsas. Sofia, vestindo um conjunto simples mas elegante que Mariana havia escolhido com cuidado, subiu ao palco. Suas mãos tremiam segurando o microfone, mas sua voz saiu firme. Meu nome é Sofia dos Santos. Há alguns meses, eu era uma menina invisível. Filha de funcionária doméstica, estudante de escola pública, alguém que a maioria das pessoas olhava sem realmente ver. Mas eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e de ter coragem suficiente para fazer a coisa certa. A plateia ouvia em silêncio respeitoso. Este instituto não é sobre mim. É sobre todos os jovens que, como eu, têm sonhos maiores que suas circunstâncias. É sobre dar oportunidades para quem tem talento, mas não tem recursos. É sobre construir um país onde sua origem não determine seu destino. Os aplausos foram calorosos e sinceros. Depois da apresentação, dezenas de jovens se aproximaram de Sofia, fazendo perguntas, compartilhando suas próprias histórias de luta e esperança. Pela primeira vez, Sofia sentiu que havia encontrado seu propósito. Enquanto isso, o julgamento de Rodrigo e Patrícia finalmente começou. O tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos e pessoas ligadas ao mundo empresarial. Roberto estava presente, mas escolheu um lugar discreto nos fundos. Maurício apresentou as evidências com precisão cirúrgica. As gravações foram reproduzidas, mostrando as confissões completas dos réus. Os documentos falsificados foram periciados e confirmados como fraudulentos. As fotos de Sofia foram analisadas por especialistas que confirmaram sua autenticidade. Os advogados de Rodrigo e Patrícia tentaram argumentar que havia sido um mal-entendido, que as intenções eram outras, mas era inútil. As próprias palavras dos réus os condenavam. No último dia de julgamento antes da sentença, o juiz perguntou se os réus gostariam de dizer algo. Rodrigo se levantou, o rosto marcado pelo tempo na prisão provisória. Eu passei minha vida inteira construindo algo. 25 anos de trabalho duro. E no final, o que consegui? Nada. Porque o sistema sempre favorece quem já tem tudo. Roberto nasceu com talento, com oportunidades. Eu tive que lutar por cada migalha. Não me arrependo do que fiz. Arrependo-me apenas de ter falhado. Patrícia permaneceu calada, o olhar vazio, como quem já havia desistido. O juiz deliberou por 2 horas antes de voltar com a sentença. Rodrigo Tavares
foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por estelionato qualificado, falsificação de documentos e associação criminosa. Patrícia Mendes recebeu 7 anos pela mesma combinação de crimes. Quando a sentença foi lida, não houve explosões de emoção. Rodrigo simplesmente baixou a cabeça. Patrícia fechou os olhos. Era o fim de tudo que haviam construído, da reputação que levaram décadas para estabelecer. Roberto assistiu a tudo sem alegria. Não havia prazer em ver antigos parceiros sendo levados assim. Apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de vidas que poderiam ter sido diferentes. Ao sair do tribunal, ele encontrou Mariana e Sofia esperando do lado de fora. Como foi? Condenados, 8 e 7 anos. Sofia olhou para Roberto com aquela maturidade que a marcava. O senhor está triste. Por eles? Estou. Não pela condenação que foi justa, mas pelo fato de terem escolhido esse caminho. Eles tinham tanto potencial para fazer o bem, mas escolheram a ganância. Sim, e agora vão pagar por isso. Algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu. Sofia recebeu uma carta. Era de Rodrigo, escrita à mão da prisão. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade venceu. A carta era surpreendentemente sincera. Rodrigo admitia seus erros, reconhecia a coragem de Sofia e terminava com um pedido estranho. Gostaria que ela o visitasse na prisão. Queria entender como uma menina de 15 anos teve força, moral que ele, com toda a sua experiência de vida, nunca desenvolveu. Sofia mostrou a carta para a mãe e para Roberto. Ambos ficaram chocados. Você não precisa ir, Sofia. Esse homem te ameaçou. Mas Sofia pensou por um longo momento. Eu quero ir. Não por ele, mas por mim. Quero entender como alguém chega a esse ponto. Talvez isso me ajude a nunca perder meu caminho. Roberto olhou para Mariana, que assentiu lentamente. Se você quer ir, eu vou com você. No sábado seguinte, Roberto, Sofia e Mariana dirigiram até a penitenciária onde Rodrigo estava cumprindo pena. O ambiente era opressivo, cheio de portões de metal, guardas armados e uma sensação palpável de desesperança. Rodrigo apareceu do outro lado do vidro, usando o uniforme laranja da prisão. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas alguns meses. Ao ver Sofia, seus olhos se encheram de lágrimas. Pelo telefone que permitia a comunicação, ele falou com voz embargada. Obrigado por vir. Não achei que viria. Eu quase não vim. Mas preciso entender uma coisa. Como o senhor chegou a esse ponto? Como alguém que tinha tanto escolheu perder tudo? Rodrigo respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ganância, Sofia. Pura ganância. Eu sempre quis mais. Sempre achei que merecia mais. E quando você passa a vida inteira achando que o mundo te deve alguma coisa, você se torna capaz de qualquer coisa para tomar o que acha que é seu. Mas vocês tinham tanto. Eram sócios de uma empresa bilionária. E isso nunca foi suficiente. Porque eu não comparava o que tinha com o que não tinha antes. Comparava com o que Roberto tinha. E essa inveja me consumiu. Sofia olhou para aquele homem quebrado e sentiu uma mistura de pena e determinação. O senhor pode ter perdido tudo, mas pelo menos aprendeu alguma coisa. Eu vou usar essa lição. Vou me lembrar todos os dias de que o sucesso verdadeiro não está em ter mais que os outros, mas em fazer o bem com o que você tem. Rodrigo sorriu tristemente. Você tem 15 anos e já é mais sábia que eu jamais fui. Cuide dessa sabedoria, Sofia. Não deixe o mundo te corromper. Não vou deixar. Ao sair da prisão, Sofia estava quieta, processando tudo. Roberto colocou a mão em seu ombro. Você está bem? Estou. Foi difícil, mas necessário. Agora eu entendo melhor a importância de nunca perder meus valores. Os meses se transformaram em 1 ano. O Instituto Sofia dos Santos floresceu, oferecendo bolsas para mais de 50 jovens no primeiro ciclo. Sofia continuou na escola particular, mas agora com amigos verdadeiros que a respeitavam por quem era. O grupo de estudos que Pedro havia criado se expandiu, e Sofia teve uma ideia. Propôs que eles abrissem o grupo para estudantes de escolas públicas também, criando uma ponte entre realidades diferentes.
Surpreendentemente, a ideia foi aceita com entusiasmo. Gabriela, que durante meses fora a maior antagonista de Sofia, teve uma transformação inesperada. Seu pai, o banqueiro, enfrentou problemas financeiros sérios e a família teve que reduzir drasticamente o padrão de vida. De repente, Gabriela se viu do outro lado, enfrentando os mesmos preconceitos que antes direcionava a outros. Foi Sofia quem a convidou para o grupo de estudos, estendendo a mão para alguém que nunca lhe estendeu nada além de crueldade. Gabriela, humilhada mas grata, aceitou. E aos poucos, uma amizade improvável começou a se formar. Mariana, observando tudo isso, sentia um orgulho tão grande que às vezes doía fisicamente. Sua filha estava se tornando exatamente a mulher que ela sempre sonhou que fosse. Forte, compassiva, justa e incrivelmente corajosa. Roberto, por sua vez, reestruturou completamente a Almeida Tech, implementou políticas de transparência radical, criou programas de participação nos lucros para todos os funcionários e estabeleceu um código de ética rigoroso. A empresa não apenas sobreviveu ao escândalo, mas prosperou, atraindo talentos que queriam trabalhar em um lugar que valorizava a integridade acima de lucro. E então, chegou o dia que mudaria tudo novamente. Sofia foi convidada para discursar em um evento nacional sobre educação e oportunidades. Seria transmitido ao vivo pela televisão para todo o país. Na noite anterior ao evento, Sofia mal conseguiu dormir. Mariana sentou-se na beirada de sua cama. Está nervosa? Apavorada. Vão ser milhões de pessoas me assistindo. E todas elas precisam ouvir o que você tem a dizer. E se eu esquecer as palavras? E se eu travar? Mariana sorriu, acariciando os cabelos da filha. Então você respira fundo e lembra por que está fazendo isso. Não é por você. É por todas as crianças invisíveis que precisam saber que têm valor. Você está certa. No dia do evento, o teatro estava lotado. Sofia, vestindo um vestido azul simples, mas elegante, esperava nos bastidores. Roberto e Mariana estavam na primeira fileira, torcendo por ela. Quando seu nome foi anunciado, Sofia caminhou até o palco com passos firmes. Olhou para a plateia, para as câmeras e começou a falar. Meu nome é Sofia dos Santos. Há 1 ano eu era invisível. Não porque fosse transparente, mas porque vivia em um mundo que escolhia não me ver. Filha de funcionária doméstica, estudante de escola pública, moradora de bairro simples. Para muitos, eu era apenas mais uma. Sua voz ecoava pelo teatro, clara e firme. Mas eu tive a sorte de estar no lugar certo quando um golpe estava prestes a destruir tudo que um homem bom havia construído. E tive coragem de agir. Não porque fosse especial, mas porque sabia que era a coisa certa a fazer. A plateia estava completamente silenciosa. Muitas pessoas me chamam de heroína, mas eu não sou heroína por ter denunciado uma fraude. Sou heroína por ter recusado deixar o medo me silenciar, por ter escolhido fazer o certo mesmo quando seria mais fácil fingir que não vi nada. Sofia fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Hoje, quero falar com todas as crianças e jovens que se sentem invisíveis, com todos aqueles que acham que sua origem define seu destino, com todos que ouvem que não são suficientes, que não pertencem, que não importam. Sua voz ficou mais intensa. Vocês importam. Cada um de vocês tem valor inestimável. Cada um de vocês pode mudar o mundo. Não precisam salvar empresas bilionárias para serem importantes. Podem fazer diferença em suas comunidades, em suas famílias, em suas próprias vidas. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto de Sofia, mas ela não as enxugou. A coragem não tem idade, não tem classe social, não tem cor, gênero ou endereço. A coragem é a escolha de fazer o certo, quando seria mais fácil fazer o errado. É a escolha de se levantar quando seria mais cômodo ficar deitado. É a escolha de falar quando seria mais seguro calar. A plateia começou a aplaudir, mas Sofia levantou a mão pedindo silêncio. Eu quero concluir com um desafio. Para cada um de vocês que está me assistindo agora, olhem ao redor. Vejam as pessoas que vocês normalmente ignoram. A funcionária da limpeza, o entregador, a caixa do supermercado,
o morador de rua. Vejam essas pessoas, realmente vejam, porque cada uma delas tem uma história, cada uma delas importa, e cada uma delas pode estar guardando dentro de si a solução para um problema que você nem sabe que tem. Sofia respirou fundo antes das últimas palavras. 1 ano atrás, eu era invisível. Hoje, estou falando para um país inteiro. Não porque sou especial, mas porque alguém escolheu me ver. Alguém escolheu acreditar em mim. Façam isso por alguém. Vejam uma pessoa invisível e mostrem a ela que importa. Vocês não têm ideia do poder transformador que isso tem. Os aplausos explodiram. A plateia inteira se levantou em uma ovação que durou minutos. Mariana chorava abertamente, abraçada em Roberto, que também tinha os olhos úmidos. Sofia desceu do palco e foi imediatamente envolvida pelos braços de sua mãe. Você foi perfeita, minha filha. Perfeita. Roberto abraçou as duas. Você mudou muitas vidas hoje, Sofia, incluindo a minha, novamente. Nos dias seguintes, o discurso de Sofia viralizou. Foi compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. Escolas começaram a usar como material educativo. Empresas implementaram programas de inclusão inspirados nas palavras dela. Mas o impacto mais profundo foi nas pessoas comuns. Centenas de milhares de mensagens chegaram de jovens dizendo que o discurso havia mudado suas vidas, que pela primeira vez sentiram que importavam, que tinham valor. E assim, a menina que um dia foi invisível se tornou a voz de todos os invisíveis. Não por querer fama ou reconhecimento, mas porque entendeu que sua história poderia dar esperança a outros. Roberto reestruturou completamente sua vida também. Passou a dedicar metade de seu tempo ao instituto, trabalhando diretamente com os jovens bolsistas. Descobriu que fazer diferença na vida das pessoas trazia uma satisfação muito maior que acumular riqueza. Mariana, por sua vez, foi promovida a coordenadora do lar com responsabilidades muito além das tarefas domésticas. Roberto a envolveu nas decisões sobre a casa, sobre eventos do instituto, sobre tudo. Ela não era mais uma funcionária. Era parte da família. E Sofia? Sofia continuou sendo Sofia, estudando, aprendendo, crescendo. Mas agora com a consciência de que sua voz importava, de que suas escolhas tinham peso, de que ser invisível aos olhos de alguns não significava ser sem valor. 1 ano e meio após aquele dia que mudou tudo, em uma noite de verão em São Paulo, Roberto, Mariana e Sofia jantavam juntos no jardim da mansão. As luzes suaves criavam uma atmosfera acolhedora enquanto conversavam sobre o dia. Sofia comentou sobre um novo projeto do Instituto, levar bolsas de estudo para cidades do interior, expandindo o alcance além da capital. Roberto sorriu. Você tem sonhos cada vez maiores. Aprendi com o Senhor que sonhar grande é o primeiro passo para realizar grande. Mariana olhou para a filha com aquele orgulho que nunca diminuía. Às vezes eu ainda acordo achando que tudo isso foi um sonho. Não foi sonho, mãe. Foi consequência de fazer a coisa certa. Roberto levantou seu copo de suco. Um brinde. A coragem, a integridade e a prova de que uma pessoa, não importa quão invisível pareça, pode mudar o mundo. Os 3 brindaram sob as estrelas, cientes de que aquela jornada que começara com medo e tremor havia se transformado em algo muito maior. Uma prova viva de que bondade, coragem e justiça ainda eram forças poderosas neste mundo, e que às vezes, apenas às vezes, os finais felizes realmente acontecem para aqueles que ousam fazer o que é certo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia, Mariana e Roberto tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de coragem e transformação, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi quando Sofia teve coragem de fotografar a fraude, quando Mariana arriscou tudo para proteger o patrão, ou quando Roberto reconheceu o valor de quem sempre esteve invisível aos seus olhos. Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo da natureza humana, a luta entre o bem e o mal, entre a ganância e a integridade.
Histórias que nos lembram de que a coragem não tem idade, classe social ou origem, mas nasce da escolha de fazer o certo mesmo quando é difícil. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o poder das pequenas atitudes e das grandes coragens. Até lá, e lembre-se, nunca subestime o poder de uma pessoa que outros consideram invisível.